bate-papo como combinado, com o doutor Luiz Bernardes. Ele é advogado tributarista e nós vamos falar sobre reforma tributária. Senta que lá vem conversa, viu? Tem algumas alterações aí e é importante que você, que é empresário, você que gera renda, gera riqueza, importante que você fique atento para isso. Para você que é contador também, fica muito atento a essa entrevista e as informações que o doutor Luiz Bernardes vai passar para a gente aqui. Doutor, satisfação receber o senhor aqui no programa, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite, Vila. Acho fundamental que você, a sociedade, abra esse espaço, né, para se falar de um tema tão importante, tão relevante, que vai impactar a vida não só dos empresários, contadores, enfim, nós como operadores de direito aqui, mas também da população como um todo, né? A gente vai passar por um momento agora de transformação completa, a primeira, né, transformação desse nível, né, de reforma tributária em um ambiente democrático. No Brasil, toda vez que fez isso, foi em ambientes em que não havia democracia, né? Sim. Então, extremamente salutar que foi feito, o que está sendo feito, né? Uma reforma ainda em processo, que nós tivemos a aprovação dela aí, mais recentemente, a mais recente aprovação, a Lei Complementar 214, foi no fim do ano passado, né? Mas a gente tem toda uma regulamentação ainda por vir, né? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe como é que vai ser exatamente. Mas é importante que a gente já comece a mudar, né, esse mindset. Eu te ouvi ali de fora falar em algumas coisas. Pô, viu você falar em energia solar. Bom, teve mudança para energia solar recentemente de tributação. Te ouvi falar agora na construção civil. A construção civil vai ser impactada diretamente pela reforma tributária porque ela, a incorporadora, principalmente, foi o que você citou aí agora, não pagava. E não paga diretamente, né, pela venda do imóvel, ISS, nem ICMS, mas vai ser contribuinte de IBS agora, né? A gente recentemente teve um cliente que é incorporador também, e a gente já começou a debater isso, porque eles vão iniciar muitos empreendimentos nesse regime atual, mas você sabe que a construção do prédio não é do dia para a noite, né? 3 anos em média, 3-4 anos. Então, vai acabar, ele vai ter unidades a vender já num outro regime, né? Ou, na verdade, já numa fase de transição mais avançada. Ele vai começar a construção em um regime, né? Vamos imaginar, no lançamento ele vai vender no regime, mas quando concluir o prédio, vai estar vendendo as unidades em um outro regime tributário. Exatamente. O que ficar em estoque também ele vai vender dessa forma. Então, é fundamental que ele já comece a pensar nisso, porque se ele formatar preço para agora, né, ou se decidir, de repente, guardar tudo mais lá para frente num determinado preço, ele pode ter uma certa dificuldade em conseguir recuperar isso, né? Então, é fundamental que você tenha isso. Isso pode impactar nos preços lá na ponta, no final, e a gente está falando rapidamente da questão de uma unidade habitacional, de um apartamento que tem um valor significativo. Mas, na questão das compras do dia a dia, pode impactar? Também. Hoje a gente tem o sistema, a gente vinha até conversando aqui antes de entrar no ar, que o grande problema que nós temos no Brasil em relação à tributação, né? Aliás, a gente pode fazer diversas críticas aqui, pode ficar um dia inteiro conversando e não acabar, e não esgotar o assunto. Mas um dos grandes problemas que a gente tem aqui é justamente essa falta de transparência, né? Se você chega lá no mercado e fala, mas tem transparência, porque ali no cupom fiscal sai o valor dos tributos, né, que você paga. Na verdade, se você for olhar direitinho no cupom fiscal, o que sai ali de informação é valor aproximado de tributos. Por quê? Se eu vou hoje à gôndola do mercado, tá lá o preço, sei lá, no pacote de bolacha, R$ 3, né? Quanto daquilo é tributo? Né? Então, a gente não sabe quanto daquilo é tributo exatamente. Óbvio, tem como calcular, tem como se aferir isso, mas isso normalmente fica ali para dentro do estabelecimento comercial, a contabilidade faz esse levantamento, mas o contribuinte em si, o final, o consumidor final, ele não sabe quanto é que ele paga, né? A gente vai migrar desse sistema para um outro, né? A gente vai migrar para um sistema parecido com o americano.
que é, você vai ter o valor lá, R$3, e a hora que você for pagar efetivamente, como o imposto ele é por fora, vai ser por fora agora, Sim. IBS, CBS, principalmente, você vai ter isso destacado. Então vai ter claro o preço da bolacha Sim, e o preço dos impostos da bolacha. vai sair lá, exatamente. Você vai ter o valor ali que é pago efetivamente Sim. pelo... Eu não sei exatamente como é que vai ser isso. Eu acredito que a regulamentação vai vir no sentido de, até pela nossa falta de costume com isso, que o revendedor, o mercado, o atacadista, ele tem que colocar lá, né? R$3 e aí o valor final aqui com Sim. tributação já, né? E imaginando aí o exemplo do biscoito, a bolacha aí, ela vai ser, se for recheada, ela não tem nenhuma redução, ainda tem isso, as complexidades do sistema, né? Então, hoje a gente tem uma trava de 26,5% definido pelo Congresso Nacional desses dois tributos, né? Então, vai incidir aí 26,5, vai dar o quê? Fazer um cálculo rápido, uns 78 centavos a mais. Ele vai pagar 78 centavos de tributo. R$3 mais 78 centavos. A gente falava aqui anteriormente sobre a questão de cashback. Sim. Vai ter realmente cashback? O contribuinte vai poder receber essa vantagem em dinheiro? É a única vantagem? Ou isso é apenas algo para fazer com que as pessoas peçam a nota fiscal do produto? Como é que é? Acho que as duas coisas, né? O sistema como um todo, ele tem uma preocupação grande com essa questão de controle de emissão de nota, controle de pagamento e tal. Mas respondendo sua pergunta objetivamente, uma forma, se você dá isenção para tudo, certo? Por exemplo, arroz. Arroz, eu como arroz, você come arroz, quem ganha meio salário mínimo come arroz, quem ganha R$300 mil por mês come arroz, ok? Se eu dou isenção, eu estou isentando também aquele que tem condição de pagar o tributo. Sim. Certo? O cashback, ele vem para corrigir essa distorção. Ao invés de eu dar uma isenção, né? Até tem isenção sobre arroz, tá? A alíquota zero. Mas, ao invés de eu fazer isso com todos os contribuintes, eu vou dar um cashback para aquele que não tem condição de pagar, né? Então, aquelas famílias mais necessitadas. Quem são essas famílias? Hoje, a definição é, dentro de um grupo familiar, se você tiver um rendimento de menor que um meio salário mínimo mensal, ok? Então é isso aí, essa família tem direito a cashback. Para algumas coisas, o cashback é integral, tá? Energia, é que não vai ter mais ICMS, né? Quando vier IBS e CBS, que são os tributos que vão substituir, né, PIS, COFINS e ICMS, a família vai ter direito ao ressarcimento integral disso, né? Então, ela vai ter que cumprir certos requisitos, né? Sim. Mas ela vai ter direito integral a receber de volta, em forma de cashback, esses valores pagos pelos tributos de determinadas... Telecom também, né? Então, hoje em dia, se considera quem é que vive sem internet hoje, né? Muitas famílias trabalham nesse ambiente de internet. Então, o Telecom também tem 100% de cashback para as famílias que se enquadrarem nisso, né? Então, não vai ter cashback para todo mundo. Não. Não é. Não. Esse retorno, essa devolução através de cashback só para famílias que venham se adaptar aí se adequar, na verdade, a um sistema. Sim, só para as famílias que venham se adequar. O que seria o quê? Meio salário mínimo, como o senhor falou? Meio salário mínimo por integrante da família, né? Sim. Porque aí posso ter ali a renda mensal ali de 2 salários, mas eu tenho, sei lá, tenho 4 pessoas na família, eu estou ali enquadrado nisso. Então, basicamente é isso. Óbvio, tem que cumprir situação cadastral, né? Quem tiver CPF irregular não vai receber. Aliás, essa é uma medida, inclusive, que a Receita tem tomado agora. Não sei se você viu recentemente, inclusive o bloqueio das chaves Pix de quem tem CPF irregular. Então, se trata... A Receita está focando nisso também, né? Em questões de regulação aí do CPF, CNPJ. Em qualquer situação, se o CPF ficou irregular, em qualquer situação... Vai bloquear a chave Pix. Vai bloquear a chave Pix. Acho que já bloquearam, inclusive. Né?
Mas, enfim, a gente caminha, e agora, até bom, eu acabei não falando no início, devia ter falado, o que a gente está caminhando, né? Hoje a gente convive com uma série de tributos no país, né? E isso é o que torna difícil que a gente saiba o que a gente paga, né? Então a gente tem PIS, COFINS, IPI, né? Eu só estou falando aqui dos tributos sobre o consumo, né? PIS, COFINS e IPI no âmbito federal. Nós temos o ICMS, que é o estadual. Eu diria que esses são os mais famosos. São os mais famosos. O ICMS, que é muito famoso, que é o estadual, que é uma confusão danada, né? Que é a grande reclamação. Quem adora a reforma tributária, adora porque odeia ICMS. E o ISS, né? Que é o Imposto Municipal. A gente vai caminhar agora para uma transformação em que a gente sai, PIS e COFINS vira CBS. Sim. Um único tributo, uma contribuição. E nós vamos juntar ISS e ICMS e vamos formar um tributo que ele é misto ali. Uma parte da arrecadação vai para o município, outra parte vai para o Estado, né? Que é o IBS. Então, essas figuras elas vão ficar mais comuns a partir do ano que vem, que é quando começa em si a fase de transição, vão ter alíquotas teste ali, a gente vai pagar 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, né? E a partir de 2029 a gente começa de fato a entrar mesmo no sistema. Na verdade, 2027 acaba PIS e COFINS. Sim. Tá? E em 2029 a gente começa a fase de transição estadual e municipal. Eu ia perguntar para o senhor se essa reforma agora que está em curso, se ela vai interferir diretamente nos tributos municipais. Mas vai, pelo que o senhor acabou de falar aí. Vamos lá. Vai no ISS, ele vai extinguir ISS. Então vai virar tudo uma coisa só, o IBS, né? Mas também ela acabou mexendo em outros aspectos, né? A gente brincou aqui falando que para tudo a gente paga imposto aqui, né? Eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes que dizia o seguinte: me arrancam tudo à força e me chamam de contribuinte, né? Então, aquela coisa, né? Saqueiam o bolso da gente tanto e ainda vem com a pachorra de nos chamar de contribuintes. Mas para tudo a gente paga imposto, inclusive para morrer, né? Então a gente teve uma alteração de imposto de transmissão causa-mortes aqui na Bahia até não teve tanto impacto, né? Mas em estados aí, mexeram inclusive com o imposto, ficou bem famoso o caso que mexeu no imposto de transmissão causa-mortes do Silvio Santos, um caso bem emblemático que a gente teve lá em São Paulo agora, né? O imposto de doação também foi mexido e em termos municipais a gente tem algumas alterações sim por vir, né? A possibilidade do próprio prefeito alterar, né, as bases de cálculo, né, desde que fixada em lei, né, ele vai poder alterar as bases de cálculo do IPTU, por exemplo, né. Eu prevejo que como o município ele vai ter uma competência aí concorrente, né, ele vai ter ajuda tanto federal quanto estadual para fiscalizar o que ele fiscalizava sozinho de ISS. Sim. Ele vai ter mais tempo para fiscalizar outras coisas. Então a gente vai ter aí reflexos indiretos em ITBI, né? Que é outra fonte de arrecadação grande do município. O próprio IPTU também, né? Então eu prevejo que a gente vai ter alterações nesse sentido também. O município ele pode até não melhorar, mas ficar um pouco mais tranquilo na fiscalização do ISS, porque você vai ter a receita para fazer isso. Mas é importante que o município saiba exatamente quanto tem para receber. Sim. Então é necessário que ele também esteja atento a isso, porque senão ele pode estar recebendo um valor menor, né? E como é que você vai cobrar isso depois do governo federal? Falou, vocês fizeram um repasse aqui, é menor do que eu tenho direito. Então não pode não deixar muito à vontade, não. Não, concordo contigo. Assim, uma das grandes discussões que tem na pré-reforma, né? Porque agora já está posta aí, né? É justamente essa perda de autonomia dos municípios, né? Porque você tem ali competência para instituir o ISS, para cobrar o ISS, né? E de fato ele vai meio que perder isso, né? Ele vai poder fiscalizar, sim, junto com a Receita Federal, ou até sozinho ali, junto com a Receita Estadual ou sozinho ali, ele vai poder fazer isso,
né? Ele pode abrir fiscalização. Provavelmente deve ter um sistema, né, que ele tem autonomia de acessar o sistema. O que eu acredito, que se tem falado muito, né, que a gente vai caminhar para isso, óbvio que, como é tudo muito novo, vai ser muito gradativo, né? Que a gente se encaminhe para convênios, né? Convênios entre Receita, entre Cefaz. A gente já tem isso, tá? Já existem esses convênios no âmbito município Cefaz, município Receita Federal, né? Para que se obtenha essas trocas de informações. Isso já existe. Aliás, hoje em dia é muito difícil você ficar fora do radar, né? Porque eu vi aquela polêmica toda do Pix, né? Eu até comentei sobre isso, mas a gente tem essa fiscalização de transações financeiras já desde 2003, né? Os bancos já são obrigados a informar. Né? Obrigados a informar movimentação de 2000. Exatamente. Então, assim, o que se estava fazendo ali, na verdade, é ampliar, né, aquela fiscalização também a esses ambientes, essas redes de pagamento, enfim, que elas não estão ali dentro daquele âmbito dessa norma que a gente tem, que é de 2014, né, que determina esse compartilhamento de informações, né? Mas, de fato, foi uma chiadeira, assim, por uma coisa que já ocorre, de fato, há anos, né? E que a gente tem uma decisão do STF bem recente, de 2023, se eu não estou enganado, autorizando o compartilhamento com as próprias secretarias das fazendas, né? Então, assim, esse sigilo bancário no Brasil, ele tem um asterisco muito grande, né? Ele não é pleno. Você tem esse compartilhamento há muitos anos já com o julgamento do Supremo disso é legal, é constitucional, enfim. Então foi muito barulho, eu acho que por nada ali, né? Na verdade, foi utilizado politicamente. Sim. E aí, como entrou a política na questão técnica, aí, amigo, não teve jeito. O governo acabou recuando, o governo percebeu e aí eu vou falar do presidente Lula. O presidente Lula percebeu que até o eleitor dele estava acreditando que o Pix seria taxado. Falou assim, se o meu eleitor está acreditando nessa conversa, então é melhor que eu recue aqui. Em que pese, assim, existe uma meio confissão depois da Secretaria da Receita Federal, que eles tinham intenção de, com o tempo, não imediatamente, exibir a informação das transações financeiras numa espécie de uma declaração pré-preenchida de imposto, né? Então, a gente não sabe se isso ia se efetivar ou não, né? Mas, de fato, hoje a gente está num ambiente hiperfiscalizado, né? Não adianta eu chegar lá. Tem uma prática que sempre foi muito comum, né? Eu compro um imóvel, né? E vou lá e pago, sei lá, 200, 300 mil. E isso aqui, o município está muito ligado nisso, né? Pago 500 mil reais no imóvel, né? E vou ali e combino contigo que está me vendendo. Não, eu não quero pagar o ITIV tão alto, né? Então eu vou lá e negocio contigo, vamos passar a escritura por 200 mil. Eu pago 3% o valor da transação 200. Foi 400, mas no ITIV lá, a declaração de 200. Exato. Então, assim, isso era uma prática muito comum. Só que o que adianta? Vem cá, se eu recebi tudo através de Pix na minha conta, como é que eu vou justificar o restante do dinheiro, né? Doação. Mas também paga imposto, aí nesse caso você vai ter que pagar. Então, assim, é complicado. E outra, quando eu faço isso no cartório, o cartório manda para a prefeitura, manda para a Receita Federal. Então, essa rede de informações está muito forte, né? Então, é muito difícil você escapar hoje em dia disso. Tem que justamente aquilo que você falou, né? Buscar-se meios de tentar reduzir a carga tributária licitamente. Tem várias maneiras de fazer isso, né? E inclusive com a própria estruturação do negócio para fazer isso, né? Pensar, como a gente falou, né? Fazer um planejamento efetivo. Agora, eu estou conversando com o doutor Luiz Bernardes, ele é advogado tributarista e está falando aqui sobre uma reforma tributária que está em curso e que a partir de agora altera muita coisa, inclusive alguns impostos, entre aspas, vão deixar de existir e aparecem
vão aparecer aí novas siglas, né, para acoplar esses impostos. Então é importante que você esteja atento a isso. Qual o conselho que o senhor, doutor, daria aos contadores, de modo geral, que nesse momento está nos ouvindo e que precisa estar atento? Falou, tem uma coisa que você não pode deixar de maneira nenhuma de estar atento com essa reforma tributária. Olha, eu diria o seguinte, que aproveitar que há esse tempo, Sim, né, até que ela se efetive mesmo, para estudar. Porque assim, tudo que a gente faz hoje no automático, porque é um sistema que tem anos e anos já implementado, vai deixar de ser automático. sim. Tá? A gente vai ter mudanças efetivas, né, inclusive com diversos regimes especiais ali dentro, né? Então a gente tem contador, por exemplo, que ele atua desde o varejo, né, até com prestação de serviços médicos. É um outro âmbito que tem uma redução de alíquota, inclusive, então ele precisa procurar se especializar, procurar saber como é que isso vai impactar em cada cliente dele, né? Isso eu faço essa recomendação não só para ele, né? Eu sei que o empresário não gosta de tributário, acha horrível pagar, ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas infelizmente, como dizia Benjamin Franklin, né, só há duas coisas certas na vida, que são a morte e os impostos, né? Então a gente precisa tomar ciência do que está acontecendo, do que está por ocorrer, porque a gente pode deixar muito dinheiro na mesa, né, em relação a isso. Hoje a gente já deixa, né? A gente recebe clientes, às vezes, no escritório, que às vezes você fala, não, a operação aqui é muito simples, e de fato é muito simples da empresa, mas a hora que você vai ver pela estruturação do negócio deles, eles estão deixando ali, às vezes, 50% a mais de Sim. tributo, pagando a mais, por uma falta de planejamento, por uma falta, às vezes, até de conhecimento. Mas é o desconhecimento do empresário e desconhecimento também do contador, de alguns casos. Eu vou te dizer o seguinte, eu não gosto de falar em desconhecimento do contador, porque se a gente vier para o nosso lado também, advogado, eu teria que falar de desconhecimento do advogado também, né? Mas o sistema ele é muito complexo e envolve uma série de coisas. Então, é fácil para mim, eu que estou aqui, que eu lido com tributário todos os dias, vir aqui e falar, beleza, eu sei que surgiu uma norma semana passada sobre isso, que eu estou acompanhando isso todo dia. Contador tem, como eu te disse, esse enorme quantidade de negócios e ainda lidando com folha de pagamento e tal, para poder se antenar. Às vezes, o que acontece? Eu sei que há uma decisão, porque eu acompanho processos, eu acompanho tribunais, eu sei que é uma decisão que é favorável ao cliente dele, mas não houve uma alteração na lei, na instrução normativa, que é o que o contador usa para se orientar. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Você pega... A gente está falando de serviço médico agora há pouco, né? Serviço médico. Tem serviços médicos que já tem muito tempo, a Receita Federal já reconhece que eles têm direito à redução da base de cálculo de RPJ e CSLL, né? Que pode levar a uma redução de até 75% do que a empresa paga. E aí, o que acontece? Quando você vai olhar a instrução normativa, a Receita reconhece isso, quando você entra com um processo judicial ou entra com um processo de consulta em relação a ela. Mas a instrução normativa dela, que é o ato em que ela disciplina o assunto, ela está lá textualmente dizendo que aquela empresa não tem direito. Ela sabe que tem, mas ela não muda o ato. Por quê? Porque ela sabe que a maioria paga. Então, infelizmente, a gente tem um mau costume também dos próprios entes federativos de cobrar coisas que eles sabem que não são devidas. Que não são devidas. Tipo, aí é onde entra o direito, onde entra o advogado tributarista. Exatamente aí que entra. A gente tem aqui no âmbito do município também, para não ficar só com a União, Sim. né? Já existe uma decisão do STJ, muito antigo, isso é súmula, né? Muito antigo, de 4 anos atrás, que o município ele não pode cobrar o ITIV com base naqueles valores que eles levantam de cadastro de imóvel, né? Então, o valor do ITIV, ele é o valor de transação.
Se o município suspeitar que há... Lembra o exemplo que eu dei Sei, aqui? Que a gente dos fez 400 uma mil e combinação? 200 mil, sim. Se o município suspeitar disso, ele tem direito a abrir uma fiscalização contra nós, certo? E aí apurar se de fato foi 400 ou se foi 200. Mas ele não tem direito de cobrar por um valor que ele pautou. Pronto. Valor Então, o nosso Código Tributário, o Código Tributário Municipal, que foi aprovado no governo de Jabes, sim. já faz isso há muito tempo aqui. Já. Aqui em Ilhéus. Já. E não é o único. Mas, tá? doutor, então nesse caso, aí o senhor toca no assunto que chama a atenção de muita gente, especialmente quem comprou terreno, quem comprou apartamentos na Zona Sul da Ilhéus, especialmente nos últimos 8 anos, 9 anos. Nos últimos 5 anos? 5. Sim, nos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos. Então, essas pessoas podem, tipo assim, entrar com uma ação na justiça, falou assim, eu paguei porque o município me cobrou e eu fui naquele momento obrigado a pagar o valor que estava acima. Existe uma súmula que diz que não precisava fazer. Sim. Pode, Sim. Então, cabe ação? Cabe. Meu Deus do céu, Valderico segura que pode ter uma enxurrada de ação contra você aí agora. Cabe assim, quando houver diferença, sim, cabe, né? Não, quando houver diferença. Hoje... Mas o nosso Código Tributário, hoje, já cobra desse jeito, não tem jeito. É uma prática não só do município de Ilhéus, tá? Infelizmente, a gente tem essa prática, eu advogo aqui, daqui até Conquista, Eunápolis, Porto Seguro, todos eles têm essa prática, né? Já sabe que existe súmula do STJ e tal, mas a maioria vai lá e paga. Porque às vezes o que acontece? A diferença é muito pequena para você ir lá. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui que é o dobro. Sim. Mas às vezes eu tô ali, vou te... A nossa transação foi de 200 mil, né, e o município avaliou em 220 o imóvel, né? Então, normalmente, até a avaliação da prefeitura, ela é, às vezes, até menor, né, do que foi efetiva a transação. Nos casos em que... Mas algumas vezes eu já vi... Da Zona Sul de Ilhéus, não, doutor? Não, isso. Não, eu já vi alguns casos, sim, em que a prefeitura pautou um valor muito acima. Muito acima. E nesses casos, cabe, sim, pedido de restituição. Perguntei isso e estou questionando, porque eu vi alguns imóveis na Zona Sul e terrenos, tipo assim, 1 metro quadrado, valor X. Só que na tabela da prefeitura, estava 1 metro quadrado daquele mesmo terreno, 3x. Inclusive, eu falei assim, eu vou comprar um terreno desse no valor que está sendo vendido e vou vender para vocês no valor que vocês estão cobrando. Tá bom? Pode ser assim? Porque não tem cabimento. Você pagar um imposto pelo valor que o município imagina que aquele lote esteja valendo. De fato, isso cabe, inclusive, uma contestação, né, desse valor administrativamente. Pela prática, eu não vejo administrativamente a prefeitura resolver isso, né? Não há meio que uma vontade de resolver isso. Mas, de fato, a gente poderia fazer isso administrativamente. O que acontece é que muitas vezes se nega e aí tem que entrar com ação judicial mesmo. Mas é possível. Muitas vezes está com um processo em andamento da compra, da venda ali, você não quer se envolver em outro problema. Sim. Falou, deixa eu concluir aqui esse meu objetivo aqui, que é da compra ou da venda, e deixa para lá. Tem mensagens aí, Fê? Diga aí. De Luiz, de São Bernardo do Campo. Oi, Luiz. Diga, querido. Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. Bom dia, Neto. Bom dia a toda a equipe do Tabuleiro. Ô, Vila. Oi. Aproveitando aí a entrevista aí do advogado tributarista aí, eu queria que você fizesse uma pergunta para ele, Vila, sobre o ITIV. O direito da prefeitura cobrar o ITIV, que nem no meu caso, que meu apartamento é na planta. Eu comprei ele com um valor. Aí eu quero saber dele o seguinte: na hora que eu for lavrar a escritura e pagar o ITIV na prefeitura, esse ITIV é cobrado sobre o valor que eu paguei na planta ou sobre o valor de valorização do imóvel, o valor atual hoje?
Faça essa pergunta para mim, por favor, aí, Vila. Ok. E um abraço, meu irmão. Tudo de bom para vocês. Valeu, aí. querido. Muito obrigado. Ele está em São Paulo, em São Bernardo do Campo, comprou um apartamento aqui em Ilhéus. Aqui em Ilhéus. Ele Ah. comprou um apartamento aqui em Ilhéus. Está ouvindo a gente lá em São Bernardo. E ele trouxe aí agora, doutor, um fato novo. Porque a gente estava falando aqui de um imóvel, tem um valor, para a prefeitura está na tabela lá de outro. Ele trouxe aqui um outro elemento. No caso, a proporção que o tempo está passando, é natural que o imóvel tenha uma valorização. Neste caso aí. Vamos lá. Ótima pergunta. É Obrigado. excepcional, muito boa. São Bernardo do Campo. Tá indo longe a rádio. Porque pela internet vai embora, né? Bom, foi exatamente isso que a gente estava dizendo aqui. Tá? A prefeitura, certamente, ele vai querer te cobrar pelo valor atual. Sim. O valor valorizado já, né? Melhor dizendo. Mas o que se tem simulado já, né? Esse entendimento que já tem do STJ é que o valor do ITIV deve ser... O ITIV deve ser calculado em cima do valor da transação. Nesse caso, foi o valor que ele efetivamente pagou. Né? Sim. O que eu recomendo sempre fazer nesses casos? Né? Você vai quando for lavrar a escritura efetivamente, ou, de repente, um contrato de financiamento, não sei o que ele vai fazer. Quando for fazer isso, inclusive discriminar, né? Foi pago na planta, durante os anos tal, né? E o valor cheio do imóvel. Se houver, né, arbitramento da prefeitura, se a prefeitura chegar lá e ela mesma arbitrar um valor dois vezes maior, é que ele conteste isso administrativamente, como a gente falou aqui mesmo. Ó, pegar a documentação do contrato, o que ele efetivamente pagou, o que ele tiver de provas nesse sentido, e apresentar à prefeitura, ó, meu valor de aquisição foi esse aqui. Esse aqui foi o valor da transação. Exatamente. Essa foi a transação. Se eu comprei aqui por 300 mil e agora ele está por 600, né? Então, na verdade, a minha transação foi de 300 mil e eu tenho que pagar por este valor. Ponto. Muito provavelmente isso não vai se resolver administrativamente, aí ele tem algumas opções ali, né? Uma, ele entrar com uma ação preventivamente em relação à prefeitura e não recolher isso. Infelizmente, a gente tem um problema do judiciário que para dar liminar em desfavor contra a fazenda pública, contra o município, é muito difícil dar. Então, normalmente eles condicionam ao depósito do valor. Então, na pior das hipóteses aí, eu aconselharia fazer isso. Entra com uma ação, deposita o valor, que é o valor que eles estão arbitrando, para que você depois receba esse valor de volta. Por que é melhor fazer isso do que pagar depois e tentar reaver? A gente sabe, tudo bem que é um valor menor, entraria em RPV, né? Mas a gente sabe como é difícil receber de qualquer ente público depois que você paga qualquer coisa. Né? Bem que agora o tribunal está saindo bloqueando tudo aí, os RPV também. Não, mas é difícil. É difícil, muito difícil, claro. É complicado, você vai ter que concorrer ali com precatório alimentar, né? Não é prioridade. Então, o ideal é entrar com ação antes, deposita aquilo em juízo, porque depositado em juízo, ele ganhou a ação, recebe de volta a parte que é direito dele, né? Mas respondendo à pergunta em si, de uma maneira simples, ele deve pagar o imposto calculado sobre o valor da aquisição em si, o valor que ele comprou o apartamento, e não o valor que a prefeitura apurou, né, ou arbitrou. É cobrar o valor da transação. Exatamente. Cobrar o valor da transação. Isso que é importante. Gente, eu estou batendo um papo com o doutor Luiz Bernardes, que é advogado tributarista, falando sobre reforma tributária, e observe que essa reforma tributária, ela vai influenciar diretamente nos tributos federais, obviamente, nos tributos municipais e também nos tributos estaduais, que é a questão do ICMS. Não só ICMS. Vamos lá, vamos de novidade que não está nesse... Nós tínhamos uma realidade até a emenda constitucional 132, que era só existia IPVA para veículos automotores terrestres. Carro, ônibus, motos, enfim. Agora, já em dezembro do ano passado, já autorizado pela emenda constitucional, o Estado da Bahia vai cobrar sobre embarcações,
embarcações vão passar a pagar IPVA. Aeronaves, e aí, por conceito, a aeronave envolve drone também. Drone. Não, você falou aí agora, eu pensei, vixe, vamos cobrar IPVA de drone. Vou cobrar IPVA de drone. Então, assim, óbvio, tem algumas exceções ali, né? Aqueles que estiverem ligados à atividade agropecuária, né? Sim. Tem muito drone hoje que é usado para pulverização, de defensivos. Avião menos hoje em dia, né? Porque acaba sendo ambientalmente ruim. Mas os aviões também, né? Destinados a essa questão da pulverização também não pagam. Então, mas vai ter IPVA sobre isso também. Embarcações, tirando aquelas que são destinadas à pesca ou a transporte aquaviário, né? Que a gente tem que preste serviço de transporte aquaviário, a gente vai ter IPVA sobre essas embarcações, né? Então o pessoal aí, o velho da lancha vai começar a pagar. Vai pagar mais um pouquinho. IPVA, vai pagar mais um pouquinho. É. Então a gente vai ter isso aí também, em termos de tributo estadual, tem isso. O imposto de doação aqui na Bahia, na semana que vem, ele sobe para 3,5%, a alíquota mais alta. Né? Então, assim, quem está se programando para fazer isso tem uma semana aí para doar ainda com a alíquota de 3%. E teremos, sim, algumas... a gente brincou aqui que até morrendo a gente paga imposto, né? O TCMD. Então, a morte vai ficar um pouquinho mais barata aqui na Bahia, né? É um negócio interessante. Tá alguma vantagem assim, a gente vai ter. Alguma vantagem a gente vai ter. Para morrer agora na Bahia vai ficar um pouco mais barato. Um pouquinho mais barato. Pela forma de cálculo ali, a gente vai ter a gente já tem um imposto progressivo, né? De 2, 4 e 8%, de 4, 6 e 8%, que a gente vai mudar a forma como a gente chega a essa alíquota, né? Então, no geral, o que acontecia é que eu pegava o montante da herança, vamos dizer aqui, R$1 milhão, né? Como ele está acima dos 300 mil ali, eu já pago 8% de imposto. E aí vou distribuir isso, se eu tiver 10 herdeiros ali, eu vou distribuir, cada um paga R$8 mil, certo? Agora, da maneira como está a legislação, né? Se eu tenho 10 herdeiros ali e é R$1 milhão, cada um vai receber 100 mil. Vamos colocar ali 100 mil e 1 centavo ali só para facilitar, e ele vai estar na primeira faixa de alíquota, ele vai pagar mais barato, né? Porque ao invés de você calcular sobre o cheio a alíquota, você pegar a alíquota sobre o valor total da herança, você vai calcular sobre a parte que lhe cabe, sobre a parte que me cabe. Então, na verdade, vai ser assim. E ICMS, sim, é uma coisa, a grande briga da reforma tributária, a grande briga talvez o imposto mais complexo que a gente tenha no Brasil, seja o ICMS, né? Porque você tem aí guerra fiscal por causa do ICMS, você tem aí ICMS que incide uma vez só no início da cadeia, você tem ICMS que você tem que pagar antecipado quando vem de outro lugar. Então, assim, isso tem uma expressão que a gente, advogado ali nesse mundo, nesse universo tributário, a gente chama de manicômio tributário, né? E é de fato um manicômio, assim, porque você tem que analisar uma série de fatores para que você estabeleça a sua empresa num determinado lugar, né? Então, inclusive essas questões todas de ICMS. Vai para lá. Durante muito tempo aí, até o ano passado, o Estado da Bahia cobrava para você transferir. Você tem uma empresa aqui, tem uma filial, sei lá, em Itabuna, né? Sim. Ele te cobrava para transferir. Você debitava aqui o imposto, então você tinha que pagar pela transferência, né? Óbvio, você tinha crédito ali também. Mas quando isso era interestadual, tinha um problema enorme. Porque, vem cá, como é que você faz essa transferência? Para quem você vai pagar? Quem vai ficar com crédito, né? E isso vai se resolver. Essa parte, pelo menos, a gente vai resolver com a reforma, porque você vai ter um único tributo ali e ele vai ser tributado no destino, né? Então, se eu comprei aqui na Bahia algo que vem de São Paulo, sim, quando a reforma estiver
implementada, o imposto vem integralmente para cá. O senhor falou aí há pouco a questão de saber onde vai colocar o negócio, a empresa, onde vai abrir o seu CNPJ. Hoje nós estamos no mundo do e-commerce. Sim. Tem várias empresas e aí a turma, antes de abrir uma empresa de e-commerce, vai escolher um estado ou uma cidade especialmente que possa abrir o seu CNPJ, porque a partir daquele ponto ele vai, claro, vender pela internet para o país inteiro. Ainda vai ter essas facilidades? Vai ter esse paraíso fiscal para quem tem e-commerce? Não, isso aí tende a acabar, tá? Porque o que acontece hoje? Mas hoje ainda tem. Não, hoje tem. Hoje tem e vai continuar assim, pelo menos até 2029, 30, 31, que quando começa efetivamente a reduzir o ICMS, né? O que impacta? Hoje a gente tem uma tributação que ela é dividida entre a origem e o destino. Então, se eu vendo a mercadoria a partir de São Paulo, uma parte do imposto do ICMS fica para São Paulo, outra parte vem aqui para Bahia, por exemplo. Sim. Tá? A gente vai passar a ter uma tributação exclusivamente no destino. Ou seja, não vai. Se o cara está em São Paulo lá, aí pouco importa. Você tem incentivo fiscal lá, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Por causa desses incentivos, muita gente da Bahia, de São Paulo, abre um galpão em Minas, que ele dá direito a um crédito presumido de ICMS na saída aqui. Então ele transfere a mercadoria para Minas Gerais e a partir daí ele começa a fazer daqui um paraíso fiscal. É justamente o problema que a gente tinha, né, com essa guerra fiscal, justamente tinha esse tipo de problema, esse tipo de discussão. E isso foi um facilitador até para que os governadores topassem fazer essa reforma, né? Então a gente deve acabar com isso, Agora, o que vai ser decisivo, né? E aí já pensando em estrutura da cidade, né? A gente vai precisar oferecer outras condições para que os negócios eles sejam implementados aqui, né, em Ilhéus, ou em Itabuna, ou enfim, onde quer que seja. Porque se a tributação ela vai deixar de ser, você não vai ter mais incentivo fiscal, como a gente tem hoje de ICMS, né? Então, o que vai acontecer que vai ser determinante é você ter uma infraestrutura boa. Porque imagina só, se eu tenho ido aqui, e aí a gente já começa a pensar no seguinte, tá, o nosso hub aqui em Ilhéus, por exemplo, ele tá bom para a gente mandar mercadoria para toda a Bahia ou para todo o Brasil? Quanto é que custa para uma empresa se instalar aqui e começar a mandar mercadoria para São Paulo, para Rio Grande do Sul, para o Acre, enfim, né? A gente tem que pensar mais em infraestrutura falando disso, né? Isso vai ter um impacto maior no momento de decidir onde é que eu vou colocar a minha empresa, né? Então, o estado ou a cidade que apresentar e oferecer a melhor infraestrutura, é essa localização que vai ganhar. Eu acredito que sim. Não vai, a questão tributária não vai ser tão discutida, então, nesse caso. Não, por causa disso não. Por causa disso a gente vai minimizar esse problema. Essa guerra fiscal vai deixar de existir. Vai. Entre os estados, vai. Aliás, a gente tem outras, né? Tem outras. A gente brincou ali, tem agora, não sei se você acompanhou, recentemente o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, falando que ia reduzir as alíquotas a zero lá dos híbridos, veículos híbridos, mas não ia reduzir dos veículos elétricos, né? Por conta do IPVA, né? Por conta do que ali no estado dele ele tinha híbrido sendo produzido, mas não tinha elétrico que tem aqui na Bahia. Então essa meio que guerra fiscal ela começou a se desenhar aí por causa disso. Óbvio, é muito menor que a do ICMS, mas eu acho, na minha opinião, tá? Como a gente tem hoje previsto na Constituição, essa foi uma das inovações da Constituição, né? Que a gente tem um princípio da proteção do meio ambiente. Eu não vejo lógica em você aplicar uma alíquota maior para um elétrico, que em tese polui menos, né, do que a um híbrido. O híbrido ele tem também uso de combustível fóssil, né? Então ele vai poluir um pouco mais que o elétrico. Então, eu acho que essas correções elas vão ocorrer
a partir do judiciário, né? O judiciário vai ser provocado. Agora, o grande problema é que, se você parar para pensar, isso demora muito, né? Que a gente, por exemplo, a tese do século, né? Que é a questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela começou na década de 90 e acabou finalmente em 2017. Foram 20 anos se discutindo isso até que o STF dissesse, não deve incluir ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS. Você imagina se você começa uma briga hoje, né, para discutir esse tema, até que isso chegue no STF, são 20 anos você brigando. Nem o carro existe mais. Então, assim, Só os colecionadores vão ter. Exatamente. Tem questionamentos, perguntas. Pena mandou mensagem. Fala, querido Pena, da Voz. Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. Bom dia a todos da Ilhéus FM. Vila, aproveita e pergunta ao advogado de tributos aí, por gentileza, se também vai ser taxado voo de paramotor, parapente, esse é voo para lazer, né? Então veja aí se também vai ter que pagar, porque eu faço voo de parapente, né? Paramotor, aliás, né? Tem motor, voa. Então já está falando aeronave, não deixa de ser uma aeronave, né? Então, por gentileza, pergunta aí se vai ser tributado também o parapente, paramotor, aliás. O paramotor, que tem motor. Tá bom? Paramotor também, doutor, vai ter IPVA, porque drone vai ter. Não, eu entendo. Vamos lá, não conheço muito dessa aeronave em si, né? Paramotor. Eu acredito que tenha motor. Não, é o parapente. É parapente com ou sem motor? Não, Se é sem motor, não vai ter. Não, para mim é claro. Não tem, né? Está claro. Então, se você gostar de empinar pipa, por exemplo, não vai ter problema. Não vai ter. Não, nenhum. Mas se tiver motor, a questão é pagamento de IPVA, né? IPVA aí. Eu entendo que tem IPVA. Aí ele já toca num outro aspecto, né? Eu faço voos turísticos, de né? lazer, então, de lazer. Então ele presta um serviço efetivamente. Esse serviço, eu imagino que ele tenha, de repente, uma empresa ou um MEI que faça isso. Isso já é tributado, né? O serviço que ele presta, ele já é tributado hoje. O serviço. Mas sim. O questionamento dele do IPVA. Do IPVA. IPVA, se for motorizado, sim. Sim. Agora sim, vamos lá. Em tese, mas vamos lembrar daquela distinção que eu fiz aqui. Se ele tem uma empresa que ele presta serviço de transporte para passageiros, eu entendo que ainda que seja de turismo, ele presta serviço de transporte para passageiro ali. Eu creio que possa se enquadrar sim nessa regra de isenção, né? Ele tem lá uma empresa que vai ter o KNAI dela, vai dizer lá que eu não sei qual vai ser o KNAI exatamente, vai ter lá serviços de voos turísticos, eu não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se for assim, eu acredito que ele tenha sim que ele não tenha a tributação do IPVA, e neste caso, por ser um prestador de serviço, né? Doutor, a gente teria vários assuntos aqui para tratar, né? Mas diante do nosso horário, que já está estourado, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, doutor Luiz Bernardes, advogado tributarista, falando sobre essa reforma, uma reforma tributária que está em curso, né? A reforma está em curso e que vai impactar diretamente na vida do empresário, vai impactar na vida das pessoas de modo geral, das empresas, na vida dos advogados tributaristas, dos contadores. E a partir de agora, é o que o doutor falou aqui, né? Vai ser, até todo mundo se acostumar, de alguma forma, é um manicômio tributário. Tem jeito, né? Até se acostumar. Depois que se acostumar igual bicicleta, será que solta as mãos e vai embora? Tomara que sim, né? Vila, eu queria te agradecer aqui pelo espaço, primeiro, né? Agradecer a audiência. Tem outra pergunta para fazer aqui. Pode fazer. Rapidinho. E a pergunta aqui de nosso interesse. Pergunta de nosso interesse, falando aqui, legislar em causa própria. Nessa reforma, será que não vão mudar a tributação do vinho para alimento?
Porque alguns países do mundo, em alguns países do mundo, o vinho ele é tributado como alimento. Não é? Eu tô certo, doutor? Tá tributado como alimento. No Brasil, não. No Brasil, é tributado como bebida alcoólica. Então, ótima pergunta, porque o que acontece? Eu, esses dias, recebi uma corrente aí tem um projeto de lei que visa reconhecer o vinho como alimento. Né? Essa é uma ideia. O ex-governador do Rio Grande do Sul, o Germano Rigoto, deve ser da década de 90, não me lembro, início dos anos 2000, ele encampava isso. Ele era dos políticos que batiam nessa tecla, eu acho que ele era o que tinha mais expressão assim. Ele ia direto para Brasília para defender essa tese e você está certo. Nos países europeus, ele é considerado um alimento. Né? Infelizmente, da maneira como está posta hoje a reforma tributária, a gente vai ter um impacto grande. Tá? Hoje a gente tem aí uma tributação além do ICMS, além do PIS e da COFINS, a gente tem uma tributação ali de IPI, que incide sobre o vinho, normalmente 6,5%. Né? A gente vai ter um imposto que a gente acabou nem falando aqui, é tanto assunto para falar, que é o imposto seletivo, tá? Que o pessoal apelidou aí de imposto do pecado. Então, tudo aquilo que faz mal à saúde é tributado pelo imposto seletivo. E dentre esses está lá a bebida alcoólica, que está lá o nosso vinho, o vinho que a gente gosta. Infelizmente, com alíquotas elevadíssimas de imposto seletivo, para bebidas alcoólicas, parte de 46%. Então, assim, é uma coisa absurda. Isso impacta diretamente na produção, nos empregos e no negócio, business no Rio Grande do Sul, na Bahia, onde a gente produz bons vinhos, especialmente os vinhos brancos, que geram quantidade grande de emprego e impostos também. Sim. Isso impacta diretamente. Sim, vai impactar diretamente. A gente tem um impacto em cadeia com a reforma, a gente acabou não falando aqui, mas aproveitando o espaço, né, que a gente está na zona cacaueira, a gente vai ter um impacto forte para o agro. Tá? Isso renderia um programa, inclusive, à parte. A gente se coloca à sua disposição assim. Mas o cacau, por exemplo, ele não está enquadrado em nenhuma das hipóteses ali, nem de alíquota zero, nem de alíquota reduzida ali de 60% ou de 30%. Então, o que a gente tem assim é que, a priori, o cacau, se nada ocorrer até lá, vai saltar para uma tributação cheia, de 26,8% de IBS e CBS, né? Sim. E aí você fala, mas produtor rural não paga. Se o produtor rural tiver no âmbito da sua produção inteira, um faturamento superior a 3 milhões e 600 no ano, aí se você colocar algumas culturas agora que o preço subiu, né, da commodity, o cacau agora está 670, se eu não estou enganado, mas teve quase R$900. Teve 900, passou? Passou de 1.000. Passou. Passou de 1.000 o arroba. Então, 1.000 e pouquinho. Se a gente tiver ali 3.600 arrobas, o cara já é obrigado a recolher IBS e CBS, né? Café, que não tem aqui em Ilhéus, quer dizer, tem até um pouquinho, mas Una tem, daqui até o extremo sul tem muito café. Café está quase R$2.000 a saca de 60. Então, se você colocar ali 1.800 sacas, o cara já é considerado um grande produtor e vai ter que pagar IBS e CBS, né? Café não, porque é isento. Esse felizmente não vai ter que pagar, mas o cacau pode ser um impacto grande aqui para a indústria, né? E pode ser que mesmo o pequeno produtor seja impactado por conta da questão do crédito, né? Isso. Que é uma outra questão aí para explorar. O crédito fica mais caro. Exatamente. Então, assim, acaba que como a empresa que compra do cacauicultor vai ter um crédito menor por comprar da pessoa física, ou ele vai ter que praticar um preço menor em relação ao produtor, né?
para poder equiparar, por exemplo, um grande produtor, né? Vai ter algumas dificuldades aí que a gente vai sofrer, né? É um assunto para a gente discutir. Outros debates. Tem muito assunto ainda. Pena mandou uma mensagem aqui, mas ele não explicou, porque ele fala paramotor, fala parapente. Ele só diz que é de uso pessoal, é um único, só dá uma pessoa, ele só e é uso pessoal. Mas a discussão é o motor. Aí eu perguntei para ele, não respondeu ainda. Ele só que parapente eu entendo que não tem motor, né? Eu acho. Eu entendo. Existe a diferença, eu estava até pesquisando. Parapente e paramotor. Mas a diferença é porque um tem motor. Então, a questão é essa, mas ele não respondeu. Você vê o que a gente é obrigado a saber. Tá vendo meu filho, jornalista é obrigado a saber de tudo um pouco. Doutor, muito obrigado e parabéns aí, viu, pelas informações. Muito obrigado, o senhor contribuiu bastante. Com certeza, muitos nossos ouvintes que são pequenos empresários, grandes empresários, população de modo geral, e que tem que estar atenta aí a essas alterações na legislação tributária. Muito obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço de novo, mais uma vez, a todos os ouvintes, e espero que assim esse seu espaço, né, abra bastante a audiência aí para a reforma, porque a gente vai sentir muito impacto, né? Todos os setores serão afetados com isso, desde o consumidor até o industrial. Então não tem como a gente escapar disso. Onde é que pode encontrar o senhor, doutor? Tem Instagram? Temos Instagram. O Instagram lá do escritório é @bernardesconsult.adv. O meu pessoal, que a gente também fala lá de tributário, Divinha também, já que você gosta, é @Luiz com Z Bernardes NT. Tá até marcado ali na sua postagem de hoje de manhã. E estamos à disposição aí. Maravilha. A nossa entrevista vai ficar vamos disponibilizar a entrevista já no nosso Instagram, no nosso YouTube, nossos canais de comunicação de modo geral, e através lá do Tabuleiro, através da Ilhéus FM, você também já pode fazer contato aí com o doutor Luiz Bernardes, também com o escritório de advocacia tributária. Maravilha. Apoio rapidinho, né? Vamos para o apoio, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.